Olha, o Evangelho de João já começa diferente. Ele não começa com um nascimento ou uma genealogia, não. Ele começa no princípio de tudo, lá na eternidade. E nesta análise, a gente vai desvendar essa abertura que é super poética e poderosa e que define o tom para uma das histórias mais influentes já contadas. Então como é que vai ser o nosso caminho aqui? A gente vai seguir o texto de perto, começando lá no cosmos, com essa ideia do verbo. Depois vamos ver como essa luz eterna ganha uma testemunha humana, se torna carne e no fim é revelada como o Cordeiro de Deus. É uma construção de identidade nossa, é incrível de acompanhar. Então, vamos mergulhar de cabeça. A história não começa aqui na Terra, sabe? Começa na eternidade, com um conceito que é ao mesmo tempo misterioso e muito poderoso: o Verbo. Isso já dá a dica, né? Não estamos falando de uma biografia comum, mas de algo em escala cósmica. E logo de cara, a primeira frase já joga um paradoxo na nossa frente que vai definir o evangelho inteiro. Pensa bem, o verbo estava com Deus, o que sugere uma distinção, mas ao mesmo tempo, o verbo era Deus, indicando unidade. É uma ideia super complexa, mas fundamental, e a gente vai ver como isso se desenrola. E não para por aí. O texto conecta esse verbo a duas das ideias mais essenciais que existem: vida e luz. Ou seja, ele não é uma força abstrata qualquer, mas a própria fonte de toda a existência e de todo o entendimento. É um tema que vai literalmente iluminar todo o resto do capítulo. E aqui, pronto. O conflito central é apresentado: luz contra trevas. É uma metáfora muito forte para o bem contra o mal, para o conhecimento contra a ignorância, né? E a declaração é definitiva: as trevas não podem superar a luz. A vitória, olha só, já está declarada desde o comecinho. Tá, mas o que significa o verbo? Em grego, a palavra é logos. E logos é uma ideia gigante. Significa razão, palavra, a própria lógica divina que organiza o universo. Pensa nisso como se fosse o código-fonte da criação. O que João está dizendo aqui é que Jesus é a manifestação viva e pessoal desse código. Agora segura, porque a narrativa dá um salto espetacular. A luz cósmica, a palavra eterna, está prestes a entrar na história humana. E para isso, ela precisa de uma testemunha, um arauto para anunciar a sua chegada. E essa testemunha é João Batista. O texto deixa a missão dele assim, cristalina. Ele não é a luz, ele veio para testemunhar sobre a luz. A importância dele não está em quem ele é, mas para quem ele aponta. E essa distinção é crucial. Dá uma olhada aqui. Um é a fonte, o outro é a seta. Toda a identidade de João se resume a desviar a atenção de si mesmo e direcionar todo mundo para a verdadeira luz. Ele é o dedo que aponta, entende? E não a pessoa para quem se aponta. E aqui chegamos num ponto de virada. Um momento crucial, onde tudo que era abstrato vira concreto. O verbo cósmico não permanece distante. Ele entra na história humana de uma forma radical e pessoal. Só que aqui a história ganha um tom meio trágico. Pensa na ironia. O arquiteto do universo entra em seu próprio projeto e é tratado como um estranho. Ele volta para casa e sua própria família o rejeita. Mas, no meio dessa rejeição toda, surge uma promessa incrível. Para aqueles que o recebem, é dado o direito de se tornarem filhos de Deus. E esse versículo aqui, bom, ele é o coração de tudo. A ideia mais abstrata e cósmica, o verbo se torna carne e osso, o divino, o eterno, assume a natureza humana e, como diz o original, monta sua tenda aqui entre nós, cheio de graça e verdade. Ok, com o verbo agora presente na terra, o trabalho de João Batista começa para valer. E seu primeiro ato como testemunha é responder a um interrogatório dos líderes religiosos que estão ali desesperados para saber, afinal, quem é você? A resposta do João é um brilhante processo de eliminação. Ao deixar bem claro quem ele não é, não sou Messias, não sou Elias, não sou o profeta, ele prepara o terreno para revelar, com ainda mais impacto, qual é a sua verdadeira função. E aqui está o verdadeiro propósito dele. Ele não é uma figura a ser adorada, mas uma voz, um sinal, um preparador de caminhos. A identidade dele está completamente ligada à sua mensagem: preparar o caminho para alguém muito maior que está por vir. Tendo esclarecido seu próprio papel, João agora entrega seu testemunho principal, identificando Jesus diretamente em uma das declarações mais importantes de toda a Bíblia. O palco está montado, a identidade de João foi estabelecida. Agora, no dia seguinte, o momento para o qual toda a sua vida o preparou finalmente chega. Ele vê Jesus se aproximando.
E aí está, o clímax do testemunho de João. Com uma única frase, ele não apenas identifica Jesus, mas revela seu propósito final. Ele não é um rei ou um revolucionário. Ele é o sacrifício definitivo que veio para lidar com o pecado do mundo. Esse título, Cordeiro de Deus, tem um peso teológico imenso. Ele evoca as imagens dos sacrifícios no Antigo Testamento, especialmente o Cordeiro Pascal, cujo sangue protegia da morte. João está declarando que Jesus é o cumprimento de tudo isso. Mas como é que João sabia de tudo isso? Ele conclui seu testemunho revelando o sinal divino que recebeu. Ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre Jesus. Essa foi a confirmação de que este era aquele que não batizaria com água, mas com o próprio Espírito Santo. Ufa! Então, depois de tudo isso, quais são as conclusões cruciais deste incrível capítulo de abertura? Como é que todas essas peças se encaixam? Resumindo, temos 2 pontos-chave que transformam tudo. Primeiro, o começo divino. Ao começar na eternidade, João nos força a ver Jesus não apenas como um homem, mas como Deus. E segundo, a missão clara. Ele não é um mistério a ser resolvido. Desde o início, seu propósito é revelado, ser o Cordeiro que veio para a redenção do mundo. E isso nos deixa com uma pergunta poderosa para a reflexão. Se o ponto de partida de uma história não é o nascimento, mas o próprio princípio de tudo, como isso muda o significado de cada palavra que se segue? É uma perspectiva que, realmente, transforma tudo. Obrigado por acompanhar esta análise com a gente.